Geografia do Maranhão, Geomorfologia, classificação do relevo maranhense, planaltos, planícies e baixadas. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. A geomorfologia estuda as formas do relevo, sua origem, sua estrutura e os processos responsáveis por sua transformação. Quando observamos o Maranhão, percebemos que seu território não apresenta uma única forma de relevo. No litoral e nas margens dos rios, predominam superfícies baixas e relativamente planas. No centro e no sul do estado, aparecem planaltos, chapadas, tabuleiros, vales e áreas mais elevadas. Na parte norte, destaca-se a Baixada Maranhense, formada por extensos campos baixos que ficam parcialmente inundados durante o período chuvoso. Para a prova, a classificação central é: planaltos, planícies, baixadas. Contudo, é necessário compreender que essas categorias não são definidas apenas pela altitude. A diferença principal está nos processos que modelam o terreno. Nos planaltos, predomina a erosão. Nas planícies, predomina a deposição de sedimentos. As baixadas são áreas rebaixadas e geralmente planas, podendo apresentar alagamentos periódicos e conexão com planícies fluviais, lacustres ou costeiras. O IBGE identifica no relevo brasileiro feições como planícies, depressões, chapadas e serras, analisadas conforme sua estrutura, origem e evolução. No Maranhão, o mapeamento oficial mostra uma grande diversidade de unidades, incluindo chapadas, tabuleiros, planícies costeiras, planícies fluviais, campos inundáveis e superfícies rebaixadas. O que é relevo? Relevo é o conjunto das diferentes formas existentes na superfície terrestre. Entre essas formas estão planaltos, planícies, depressões, serras, chapadas, vales, colinas, tabuleiros, dunas, terraços e baixadas. O relevo não permanece totalmente imóvel.
Ele é transformado continuamente por agentes internos e externos. Os agentes internos estão relacionados à dinâmica do interior da Terra, como movimentos tectônicos. Os agentes externos atuam sobre a superfície, entre eles chuvas, rios, ventos, variações de temperatura, ondas, marés, organismos e atividades humanas. A geomorfologia procura identificar as formas, explicar sua origem e compreender como continuam sendo modificadas. O IBGE define seus levantamentos geomorfológicos como estudos voltados à classificação sistemática das formas e dos processos responsáveis pela evolução do relevo. 2. Características gerais do relevo maranhense. O relevo maranhense é, em grande parte, constituído sobre terrenos sedimentares. Isso significa que extensas áreas do estado foram formadas sobre camadas de sedimentos depositadas durante longos períodos geológicos. Esses terrenos favorecem a existência de chapadas, tabuleiros, superfícies suavemente onduladas, vales fluviais e planícies sedimentares. De maneira geral, predominam altitudes baixas e médias. As menores altitudes aparecem no litoral, nas planícies fluviais e na Baixada Maranhense. As maiores elevações concentram-se principalmente no centro-sul e no extremo sul, onde aparecem chapadas e serras associadas às bacias sedimentares do Parnaíba e do Tocantins. O relevo estadual torna-se progressivamente mais elevado quando se avança das áreas litorâneas para determinados setores do interior. Entretanto, essa elevação não ocorre de maneira perfeitamente regular. Existem superfícies rebaixadas, vales e depressões entre as áreas de planalto. O mapa geomorfológico oficial do Maranhão mostra a coexistência de unidades litorâneas, planícies de inundação, tabuleiros costeiros, chapadas, patamares, vales e superfícies dessecadas. 3. Planalto não significa apenas terreno alto. Um erro frequente é definir planalto simplesmente como uma área muito alta. Essa definição é incompleta. O planalto é uma área em que os processos erosivos predominam sobre os processos de deposição. Isso significa que a água, o vento e outros agentes retiram e transportam materiais da superfície com maior intensidade do que os depositam. Um planalto pode possuir altitudes elevadas, médias ou até relativamente modestas. O que determina sua classificação é principalmente sua dinâmica geomorfológica. Os planaltos podem apresentar topos planos, superfícies onduladas, chapadas, colinas, serras, escarpas e vales encaixados. No Maranhão, as formas de planalto predominam principalmente no interior, especialmente nas regiões central e meridional. 4. Planaltos e chapadas do interior. Os planaltos maranhenses estão associados principalmente às estruturas sedimentares das grandes bacias geológicas presentes no território. Em várias áreas, as camadas rochosas foram desgastadas pela erosão, originando superfícies elevadas, chapadas e patamares. Entre as principais unidades e formas de relevo relacionadas aos planaltos estão Chapada das Mesas, Chapada das Mangabeiras, planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba, superfícies elevadas do Centro-Sul, tabuleiros e patamares interiores, e serras residuais. Essas áreas são importantes porque funcionam como divisores de águas. Diversos rios nascem ou recebem afluentes em áreas mais elevadas e seguem em direção às superfícies mais baixas. 5. Chapada das Mesas. A Chapada das Mesas está localizada no sul do Maranhão, principalmente na região de Carolina, Riachão e Estreito. Sua paisagem é marcada por elevações com topos relativamente planos e bordas escarpadas. Algumas dessas elevações lembram mesas,
explicando a origem do nome. Essas formas resultaram da ação diferenciada da erosão. As camadas rochosas menos resistentes foram desgastadas mais rapidamente. As camadas mais resistentes permaneceram, formando topos elevados e paredões. Na região aparecem chapadas, morros testemunhos, vales, cânions, rios, cachoeiras e escarpas. A Chapada das Mesas não é apenas uma atração turística. Ela é uma importante unidade geomorfológica do sul maranhense, associada ao Cerrado e à bacia do rio Tocantins. 6. Chapada das Mangabeiras. A Chapada das Mangabeiras localiza-se no extremo sul do Maranhão, próxima às divisas com Piauí, Tocantins e Bahia. É uma das áreas mais elevadas do estado e funciona como importante divisor de águas. Nessa região encontram-se nascentes e cabeceiras relacionadas às bacias do Parnaíba, do Tocantins e de outros sistemas hidrográficos. O relevo apresenta extensos topos planos, bordas escarpadas, vales, veredas e superfícies de cerrado. A região está associada ao extremo sul do território maranhense e ao Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Para a prova, associe Chapada das Mesas, sul do Maranhão e bacia do Tocantins. Chapada das Mangabeiras, extremo sul, divisores de águas e nascentes. 7. Tabuleiros. Os tabuleiros são superfícies relativamente planas ou suavemente onduladas, geralmente formadas sobre rochas sedimentares. Podem apresentar bordas marcadas por vales e encostas. No Maranhão, aparecem tabuleiros tanto próximos ao litoral quanto em áreas do interior. Os tabuleiros costeiros localizam-se em faixas próximas ao litoral, mas em níveis mais elevados do que as planícies marinhas e fluviais. Eles não devem ser confundidos com praias ou manguezais. A planície costeira é mais baixa e sofre influência direta da deposição marinha, fluvial e das marés. Os tabuleiros encontram-se em superfícies superiores, modeladas principalmente pela erosão sobre sedimentos mais antigos. Levantamentos geomorfológicos realizados pelo Serviço Geológico do Brasil reconhecem no Maranhão a presença de tabuleiros costeiros, chapadas altas e baixas, superfícies onduladas, terraços e planícies fluviais. 8. Planícies, áreas de deposição. Planícies são áreas relativamente planas nas quais predomina a deposição de sedimentos. Esses sedimentos podem ser transportados pelos rios, pelo mar, pelo vento, pelas marés ou por combinações desses agentes. As planícies são geralmente recentes do ponto de vista geológico. Elas se formam e se transformam conforme os sedimentos são acumulados. No Maranhão, destacam-se planícies litorâneas, planícies marinhas, planícies fluviomarinhas, planícies fluviais, planícies de inundação, planícies lacustres e campos inundáveis. A altitude geralmente baixa é uma característica frequente, mas novamente não é o único critério. O elemento principal é o predomínio da sedimentação. 9. Planície litorânea maranhense. A planície litorânea estende-se ao longo do norte do Maranhão, junto ao Oceano Atlântico. Ela é formada por diferentes ambientes e processos. Nessa faixa aparecem praias, dunas, restingas, manguezais, estuários, ilhas, baías, canais, marismas e áreas de influência das marés. O litoral maranhense é muito recortado, especialmente na área das reentrâncias maranhenses. A ação conjunta do mar, dos rios e das marés deposita sedimentos e forma extensas planícies fluviomarinhas.
Os manguezais desenvolvem-se em terrenos baixos, lodosos e salobros, constantemente influenciados pelas marés. No litoral oriental, destacam-se os campos de dunas dos Lençóis Maranhenses. Essas dunas são formadas por sedimentos arenosos transportados e reorganizados pelos ventos. Portanto, a planície litorânea maranhense não é uma superfície homogênea. Ela apresenta paisagens muito distintas entre o litoral ocidental, o Golfão Maranhense, os Lençóis e o Delta do Parnaíba. 10. Planícies fluviais. As planícies fluviais formam-se ao longo dos rios. Durante as cheias, os cursos d'água ultrapassam seus canais e depositam sedimentos nas áreas próximas. Essas superfícies são chamadas também de planícies de inundação ou várzeas. No Maranhão, importantes planícies fluviais aparecem nas bacias dos rios Mearim, Pindaré, Itapecuru, Munim, Parnaíba, Gurupi e Tocantins. As planícies fluviais possuem solos que podem ser renovados pela deposição de sedimentos. Entretanto, estão naturalmente sujeitas a inundações. A ocupação urbana inadequada dessas áreas aumenta o risco de prejuízos durante os períodos de cheia. O Serviço Geológico do Brasil identifica depósitos de planícies de inundação e extensas superfícies sedimentares associadas aos baixos cursos dos rios maranhenses. 11. Planícies fluviomarinhas. As planícies fluviomarinhas resultam da ação combinada dos rios e do mar. Elas são comuns nas áreas onde os cursos d'água chegam ao litoral. Nesses ambientes, ocorre mistura entre água doce e água salgada. As marés entram pelos estuários e canais, enquanto os rios transportam sedimentos do interior. Essa dinâmica favorece a formação de manguezais, bancos de lama, ilhas, canais e superfícies periodicamente inundadas. As reentrâncias maranhenses e o Golfão Maranhense apresentam extensas planícies fluviomarinhas. Essas áreas possuem elevada produtividade biológica e grande importância para peixes, crustáceos, aves e comunidades pesqueiras. 12. Dunas dos Lençóis Maranhenses. As dunas dos Lençóis Maranhenses fazem parte de um extenso sistema costeiro sedimentar. A areia é transportada e depositada pela ação marinha e fluvial. Posteriormente, os ventos movimentam os grãos e formam os campos de dunas. Entre as dunas surgem depressões que acumulam água da chuva, formando lagoas sazonais. Apesar de sua aparência, os lençóis maranhenses não constituem uma cadeia montanhosa nem um planalto. Trata-se de uma paisagem associada à planície costeira e ao trabalho de deposição eólica. Para a prova. Dunas são formas de acumulação de areia. Não são planaltos rochosos. 13. O que são baixadas? Baixadas são áreas topograficamente rebaixadas em relação aos terrenos vizinhos. Geralmente possuem baixa altitude, pequena declividade, drenagem lenta, solos sujeitos ao encharcamento e inundações periódicas. O termo baixada pode ser empregado de forma regional e não corresponde necessariamente a uma categoria única das classificações nacionais do relevo. No Maranhão, a expressão mais importante é Baixada Maranhense. Ela identifica uma extensa região natural localizada no norte do estado, a oeste e sudoeste da ilha de Upauaçu. A Baixada Maranhense é formada por campos, lagos, rios, canais, terras baixas e superfícies que sofrem inundação sazonal. 14. Baixada Maranhense. A Baixada Maranhense constitui uma das paisagens mais características do estado. Durante o período chuvoso, os rios transbordam,
os lagos aumentam e grandes áreas dos campos ficam inundadas. No período menos chuvoso, as águas recuam e parte das terras volta a ficar exposta. Essa alternância influencia pesca, agricultura, criação de animais, transporte, vegetação e organização das comunidades. A região recebe águas de diferentes rios e apresenta drenagem lenta devido à pequena inclinação do terreno. Ela não deve ser confundida com uma área permanentemente submersa. As inundações são, em grande parte, sazonais. O mapeamento geomorfológico e os levantamentos do Serviço Geológico do Brasil reconhecem a Grande Baixada Maranhense como unidade formada por superfícies baixas, campos inundáveis, lagos e planícies associadas aos sistemas fluviais. 15 campos inundáveis e lagos. Os campos inundáveis da Baixada apresentam grande importância ecológica. Na estação chuvosa, conectam rios, lagos e canais. Essa conexão permite a circulação de peixes e outros organismos. Quando as águas recuam, formam-se áreas de pastagem natural e terrenos utilizados pelas comunidades. Entre os ambientes mais conhecidos estão os campos e lagos relacionados aos rios Mearim, Pindaré, Pericumã e Turiaçu. A dinâmica da região depende diretamente do regime de chuvas, das cheias dos rios, da maré em determinados setores, e das características do relevo baixo. Alterações nos rios, desmatamento, construção de barragens e ocupações inadequadas podem modificar esse funcionamento natural. 16. Planície e baixada não são exatamente sinônimos. Planície é uma categoria geomorfológica definida pelo predomínio da sedimentação. Baixada é uma expressão utilizada para identificar uma superfície mais baixa que as áreas vizinhas, frequentemente sujeita a alagamentos. Uma baixada pode incluir diferentes tipos de planícies. A Baixada Maranhense reúne planícies fluviais, campos inundáveis, áreas lacustres, terraços e superfícies rebaixadas. Portanto, dizer que toda baixada é exatamente igual a qualquer planície seria uma simplificação inadequada. Em uma questão objetiva, a Baixada Maranhense pode ser corretamente caracterizada como região de relevo baixo, pouco inclinado e sujeita a inundações sazonais. 17. Vales e depressões. Entre os planaltos e chapadas aparecem áreas rebaixadas modeladas pelos rios e pela erosão. São vales e depressões que orientam a drenagem e facilitam a circulação das águas. Os rios maranhenses cortam as estruturas sedimentares e criam vales largos, vales encaixados, vertentes, terraços e planícies de inundação. Em algumas classificações, partes do território aparecem como depressões ou superfícies rebaixadas. Isso não contradiz a divisão didática do edital em planaltos, planícies e baixadas. O edital seleciona as categorias principais, mas o relevo real é mais diversificado. 18. Agentes modeladores do relevo maranhense. A água é um dos principais agentes de transformação do relevo estadual. As chuvas provocam erosão, transporte de materiais, formação de ravinas, desgaste das vertentes e alimentação dos rios. Os rios escavam vales e depositam sedimentos nas planícies. No litoral, as ondas e marés modificam praias, estuários e manguezais. Os ventos transportam areia e formam dunas. As variações de temperatura e umidade provocam intemperismo nas rochas. A vegetação protege os solos e reduz parte da erosão. A ação humana também modifica o relevo por meio de mineração,
construção de estradas, retirada de vegetação, urbanização, agricultura, abertura de cortes e aterros, e ocupação de encostas e planícies inundáveis. 19. Relação entre relevo e hidrografia. O relevo orienta o movimento das águas. Os rios nascem ou recebem seus afluentes em áreas mais elevadas e seguem em direção às áreas mais baixas. As chapadas funcionam frequentemente como divisores de águas. Os vales definem os caminhos dos cursos fluviais. As planícies recebem os sedimentos transportados pelos rios. As baixadas acumulam água durante os períodos chuvosos. No Maranhão, essa relação é claramente observada. Nas cabeceiras do sul, nos vales do Mearim, Pindaré e Itapecuru, na Baixada Maranhense, e nos estuários do litoral. Por isso, relevo e hidrografia não devem ser estudados de forma isolada. 20. Relação entre relevo e ocupação humana. As formas do relevo influenciam a ocupação do território. As superfícies planas facilitam construção de cidades, implantação de rodovias, agricultura mecanizada e instalação de grandes empreendimentos. Por outro lado, áreas muito baixas e sujeitas à inundação exigem planejamento. A ocupação irregular das planícies fluviais pode provocar perdas durante as cheias. As chapadas do sul favorecem a agricultura empresarial devido aos extensos topos relativamente planos. Entretanto, a retirada da vegetação e o manejo inadequado podem acelerar processos erosivos. No litoral, dunas e manguezais são ambientes frágeis que precisam de proteção contra ocupações desordenadas. 21. Principais problemas geomorfológicos. Entre os principais problemas relacionados ao relevo maranhense estão erosão dos solos, assoreamento dos rios, vussorocas, ocupação de planícies inundáveis, retirada de dunas, desmatamento de manguezais, deslizamentos em áreas urbanas, e alterações provocadas por mineração e grandes obras. A erosão remove partículas do solo. Quando esses materiais chegam aos rios, provocam assoreamento. O assoreamento reduz a profundidade dos canais e pode dificultar o escoamento das águas. As vussorocas são erosões profundas que se desenvolvem quando o escoamento superficial se concentra em solos desprotegidos. O planejamento territorial precisa considerar as características do relevo para reduzir esses riscos. Importância para a prova. O relevo do Maranhão apresenta predomínio de estruturas sedimentares. As áreas mais baixas concentram-se no litoral, nos vales fluviais e na Baixada Maranhense. As áreas mais elevadas aparecem principalmente no centro-sul e no extremo sul. Os planaltos são caracterizados pelo predomínio da erosão. As planícies são caracterizadas pelo predomínio da deposição de sedimentos. As baixadas são superfícies rebaixadas, pouco inclinadas e frequentemente sujeitas a inundações. As principais referências são Chapada das Mesas, Chapada das Mangabeiras, Planície litorânea, Planícies fluviais, Baixada Maranhense. Não confunda. Planalto, predomínio da erosão. Planície, predomínio da sedimentação. Baixada, área rebaixada, geralmente pouco inclinada e sujeita a alagamentos. Chapada, forma de planalto com topo relativamente plano e bordas escarpadas. Tabuleiro, superfície sedimentar plana ou suavemente ondulada. Vale, área alongada e rebaixada, geralmente ocupada por um rio. Lençóis maranhenses,
Sistema de dunas da planície costeira. Chapada das Mesas, relevo de Planalto no sul do Maranhão. Baixada Maranhense, campos baixos inundáveis no norte do estado. Pegadinha da banca. A banca pode afirmar que todo o Planalto possui necessariamente grande altitude. Está errado. A classificação depende do predomínio da erosão, e não apenas da altitude. Pode afirmar que planícies são áreas onde predomina a erosão. Está errado. Nas planícies predomina a deposição de sedimentos. Pode afirmar que os lençóis maranhenses constituem um planalto de dunas. Está errado. As dunas pertencem ao sistema sedimentar da planície costeira. Pode afirmar que a Baixada Maranhense permanece completamente inundada durante todo o ano. Está errado. As inundações são predominantemente sazonais. Pode afirmar que a Chapada das Mesas está localizada no litoral. Está errado. Ela se encontra no sul do Maranhão. Pontos importantes para a prova. A geomorfologia estuda as formas e a evolução do relevo. O Maranhão apresenta a predominância de terrenos sedimentares. Os planaltos concentram-se principalmente no interior e no sul. Entre as principais formas elevadas estão a Chapada das Mesas e a Chapada das Mangabeiras. Os tabuleiros são superfícies planas ou suavemente onduladas sobre terrenos sedimentares. As planícies predominam no litoral e nas margens dos rios. A planície litorânea reúne praias, dunas, restingas, manguezais e estuários. As planícies fluviais formam-se pela deposição de sedimentos transportados pelos rios. A Baixada Maranhense é uma área baixa, pouco inclinada e sujeita a inundações periódicas. Planaltos estão ligados à erosão. Planícies estão ligadas à sedimentação. Questões no padrão Sebrasp. Item 1. Os planaltos são unidades de relevo definidas exclusivamente por apresentarem altitudes elevadas. Gabarito: errado. Comentário: o critério fundamental é o predomínio da erosão sobre a deposição, e não apenas a altitude. Item 2. As planícies maranhenses estão associadas à acumulação de sedimentos transportados por rios, mares e ventos. Gabarito: certo. Comentário: no estado existem planícies fluviais, costeiras, marinhas e fluviomarinhas. Item 3. A Chapada das Mesas está localizada no sul do Maranhão e apresenta formas de relevo com topos relativamente planos e bordas escarpadas. Gabarito: certo. Comentário: a ação erosiva diferenciada sobre rochas sedimentares contribuiu para a formação dessa paisagem. Item 4. A Baixada Maranhense caracteriza-se por elevadas montanhas e vales profundamente encaixados. Gabarito: errado. Comentário: predominam superfícies baixas, pouco inclinadas e sujeitas a inundações sazonais. Item 5. As dunas dos lençóis maranhenses são formas sedimentares associadas à planície costeira. Gabarito: certo. Comentário: elas resultam da acumulação e movimentação de areia pela ação dos ventos. Item 6. As planícies fluviais apresentam risco natural de inundação porque se desenvolveram junto aos canais e às áreas de transbordamento dos rios. Gabarito: certo. Comentário: a inundação faz parte da dinâmica natural dessas superfícies. Revisão de 1 minuto.
O relevo maranhense apresenta planaltos, planícies, baixadas, chapadas, tabuleiros e vales. Os planaltos predominam no interior e no sul. Neles, a erosão supera a deposição. As principais referências são a Chapada das Mesas e a Chapada das Mangabeiras. As planícies aparecem principalmente no litoral e ao longo dos rios. Nelas, predomina a deposição de sedimentos. No litoral encontramos praias, dunas, restingas, manguezais e estuários. As planícies fluviais acompanham os rios e sofrem inundações periódicas. A Baixada Maranhense localiza-se no norte do estado e apresenta campos baixos, lagos e áreas sazonalmente inundadas. A principal fórmula para memorizar é: planalto, erosão; planície, sedimentação; baixada, terreno baixo e inundável. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você, fortaleça sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.